Olá, eu sou Cristiane Oliveira, coach de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e equipes colaborativas do Pessoas que Brilham São Brilhantes. Nesse vídeo, quero compartilhar com você a minha experiência no caminho de Santiago de Compostela. Bom, esse sonho começou a se planejar no ano de 2015, quando eu decidi definitivamente que eu iria realizá-lo, no ano de 2016. E a data início do caminho foi sair do Brasil no dia 26 de setembro de 2016, completei o caminho no dia 28 de outubro desse ano e ainda fiquei mais alguns dias lá na Europa visitando Portugal e alguns outros lugares que eu gostaria muito de conhecer. Mas essa história toda ela não começou exatamente assim. Esse sonho do caminho começou lá por volta dos meus 14, 15 anos, quando eu ouvi e vi na televisão um programa de TV onde mostrava essa peregrinação. Um caminho na Espanha, algumas pessoas que viajavam do mundo todo para ir para lá, com uma mochila nas costas, poucas coisas dentro dela e que peregrinavam, caminhavam de uma cidade a outra, de um pueblo ao outro, e assim viviam experiências místicas, espirituais, de autoconhecimento, viviam experiências diversas. Quando eu assisti isso, e há pouco tempo eu fiz essa pesquisa no Google, eu encontrei. Esse programa é o Globo Repórter e ele é do ano de 1997. E há poucos dias eu assisti de novo e fui me trazendo memória para essa história toda. Então foi lá que foi plantado essa sementinha dentro de mim, de realizar um dia essa caminhada que dentro de mim sentia assim que algo mais tinha nessa caminhada, tinha alguma coisa diferente e que dentro de mim eu sabia que um dia eu gostaria de realizar. Mas a vida foi acontecendo, muitas coisas foram realizando na minha jornada de estudo, de trabalho, de família e por algum momento eu me esqueci desse sonho. Me esqueci que um dia eu queria fazer o caminho de Santiago. No ano de 2010, eu fiz um curso, uma pós-graduação, onde alguns dos professores trouxeram na sua experiência de vida que realizaram essa jornada do caminho, que foi transformadora nas suas vidas, mudaram o seu jeito de ver o mundo, mudaram o seu jeito de ver a sua própria vida, mudaram o seu jeito e o seu modo de trabalho, muitos mudaram radicalmente de trabalho. E aí alguma coisa despertou dentro do meu coração, no tipo, ué, acho que eu já ouvi esse assunto em algum lugar antes. E aí eu fui fazendo contato com esses professores e aí no ano de 2013 eu reencontrei esse professor de novo na pós-graduação, agora eu estava coordenando essa pós-graduação e ouvi toda a história de novo e eu falei, é isso, o meu sonho lá da adolescência, acho que agora eu quero mesmo realizá-lo, acho que agora é o tempo de fazer isso acontecer. Então muitas coisas também foram acontecendo, eu fui fazendo uma série de outros cursos e fui encontrando cada vez mais peregrinos. Pessoas, amigas que tinham esse sonho, alguns que tinham sonho e realizaram. E aí, cada vez mais foi brilhando esse sonho dentro do meu coração. Então, no ano de 2015, eu fiz uma experiência num curso e aí, quando eu saí nessa experiência, eu falei, agora isso vai se realizar. Agora eu vou fazer isso mesmo acontecer. E aí, em novembro de 2015, eu decidi que eu me prepararia para realizar esse sonho em 2016. Então, as coisas começaram a mudar na minha própria jornada. Como? Fui mudando o meu ritmo de trabalho, o meu ritmo de vida, porque uma das propostas do caminho é viver a simplicidade, é viver o acolhimento, é viver o amor, é viver as coisas mais simples, as bênçãos de cada dia. Então eu pensei assim, se é viver isso, hospitalidade, acolhimento, amor, então por que já não, no meu momento de preparação para viver isso lá na Espanha, por que não trazer isso já na minha jornada do dia a dia? Então, todo o meu 2016 começou assim. Vamos experimentar isso agora na minha jornada de vida, aqui já mesmo, de verdade. Então,
eu comecei a fazer algumas mudanças. Entre elas foi vender o carro para eu poder viver as caminhadas aqui do meu bairro, para as coisas que eu preciso e tudo mais. Tá mais perto ali das pessoas também. Então eu fiz esses pequenos ajustes. Então eu precisava caminhar para fazer a maioria das coisas. E experimentar também assim, coisas simples, né? Parece bobagem, mas experimentar assim, dar bom dia, subir no ônibus, conversar com mais pessoas, porque eu me vi também que eu estava já de carro há um bom tempo e eu me sentindo uma pessoa autossuficiente, né? Então eu achava que eu podia chegar em 5 minutos em qualquer lugar. Então eu comecei a ter que planejar mais a minha rotina, ter mais tempo de espera de uma coisa ou outra. Então essa jornada começou fazendo esses pequenos ajustes aqui na minha vida. Então eu fui começando a viver essas coisas todas e me preparando para isso. Tudo era um preparo. Eu não tive um momento tipo, agora vou caminhar para me preparar fisicamente. Não, já estava fazendo isso no meu dia a dia, no meu trabalho. Indo para o meu trabalho, ou indo para o shopping, ou encontrando os meus amigos, vivendo essas experiências aqui no agora. As coisas foram acontecendo, muitos sinais, né? Os peregrinos falam que Santiago, quando faz esse chamado para o caminho, os peregrinos vão sentindo os sinais. A gente vai encontrando pessoas que queiram ajudar nessa jornada, você vai encontrando livros, matérias na internet, você vai fazendo essa busca de informações para chegar até lá. Isso também foi acontecendo muito presente ainda na minha vida, e então logo eu fui dando os passos, né, na compra dos materiais que eu precisava. Encontrei uma peregrina, amiga minha, que me emprestou algumas coisas para realizar isso. Trabalhos foram acontecendo para que eu levantasse o recurso financeiro para essa jornada acontecer. Enfim, tudo foi acontecendo e eu fui me deparando nesse processo que esse ano de 2016 era um ano marco também na minha jornada de vida, porque ela culminava em ser os meus 10 anos de início de uma jornada de autoconhecimento. No ano de 2006, eu decidi me conhecer mais e fazer muitas buscas pessoais no meu processo, né, pessoal de vida. E 2016 chegava nesse ano, 10 anos dessa jornada consciente de autoconhecimento, de saber quem eu sou, dos meus talentos, das minhas habilidades, das minhas limitações, enfim, tudo isso. E aí eu pensei assim, o meu caminho então de Santiago de Compostela vai ser para celebrar e agradecer essa jornada aí, desses 10 anos. E foi nesse espírito que eu comecei a empreender essa jornada lá na Espanha. E um detalhe, eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Então pensa fazer uma jornada no caminho de Santiago de Compostela, que tem todo esse aparato espiritual, o apóstolo Santiago que percorreu esse caminho, muitos milagres foram acontecendo, é uma das primeiras peregrinações no mundo, a terceira maior no mundo hoje, né, que acontece. Então, tudo isso acontecendo na minha primeira viagem internacional, primeira viagem saindo aqui do Brasil, e também uma viagem interior, né? Essa viagem de dentro de mim mesma, assim, né? Então, conciliar tudo isso foi um dos insights que eu tive no meu preparo para o caminho. Então, essa é uma parte inicial dessa experiência. Chegando lá na Espanha, né, foi até o início, porque eu fiz o caminho francês, que ele contempla 819 quilômetros aproximadamente. Começa numa cidadezinha na França, no sul da França, Saint-Jean-de-Pied-de-Port, que é a primeira cidade, e depois, nessa primeira etapa de Saint-Jean a Roncesvalles, tem a montanha, né, a cadeia de montanha dos Pirineus, que é um dos lugares um dos mais bonitos do caminho e um dos mais desafiadores também, porque é uma montanha muito alta, enfim. Mas foi uma etapa muito importante começar por lá e era esse o sonho, né? Depois
Eu fiz essa caminhada toda em 31 dias, então no dia 28 de outubro eu cheguei a Santiago, numa energia de celebração. Eu cheguei muito feliz, muito contente, né? E foi uma jornada muito bacana mesmo. Senti mesmo esse agradecimento, essa celebração, essas coisas todas. No decorrer do caminho, eu fui me deparando com muitas coisas, né? Fui fazendo amigos. Eu não falo um espanhol assim, né? Falo algumas palavras, mas o espanhol não é a minha língua forte. Então, no decorrer eu fui percebendo que a língua, o idioma não é o que afasta as pessoas. Então eu pude me comunicar lá com aqueles peregrinos e com as pessoas todas que nos davam assistência nos albergues, nos restaurantes, nos bares. As pessoas querem ajudar, estão ali nesse espírito de dar o apoio ao peregrino. Então a língua não foi algo diferente, ruim, né, para mim. Eu falo um pouco do inglês, mas também não é tudo aquilo, mas é o suficiente para eu me comunicar. Então me vi falando, né, um idioma que eu já não estava treinando há muito tempo. Fiz muitos amigos brasileiros e também fora né, aqui do Brasil. Fiz uma amiga americana, fiz muitos amigos espanhóis, enfim, pessoas assim canadenses. Tive contato com um grupo de rapazes que foi muito engraçado, porque eles andavam sempre juntos e eles eram da Estônia. Nem sei direito aonde fica a Estônia, né? Mas eles falavam um inglês que era impossível de se comunicar. Mas eu lembro que toda vez que eu passava por eles, eles falavam assim, brasileira, brasileira. E esse sempre era o sorriso, era o cumprimento. Então fazer essa experiência foi algo incrível, né? Pude ter momentos, né, como é um momento de caminhada, então muitas vezes eu estava sozinha no percurso de aproximadamente 28 a 30 quilômetros por dia caminhando. Alguns momentos caminhei com amigos que fiz lá, então a gente pôde trocar experiências, trocar histórias, compartilhar muitas coisas. No caminho de Santiago tudo são sinais. E eu comecei a ver corações, e eu comecei a usar uma hashtag que fala assim, eu vejo corações onde ninguém vê. Então eu via corações nas folhas, eu via corações na estrada, eu via corações nas paredes pintadas. E também esses sinais não eram só os corações, mas também reconhecer os ciclos da natureza acontecendo, as estrelas, a lua, ter tempo de fazer essa relação da natureza com o meu próprio desenvolvimento pessoal, os encontros e desencontros que acontecem também no caminho. Você está caminhando com uma pessoa e você gosta, e você caminha 2, 3 dias com aquela pessoa, daqui a pouco você desencontra porque ela precisa ir mais rápido, e você vai reencontrar ela dias depois em outro momento. Então o caminho de Santiago é essa experiência, né? Uma dessas experiências de que você, ao caminhar, você se encontra com o outro e junto com esse outro você se reencontra consigo mesma. A história desse outro, que é uma história que parece que não tem nada a ver com você, aí a pessoa conta e fala e você faz as conexões com a sua própria jornada, com seus próprios desafios que você já teve na sua história de vida e que lá você está relembrando, rememorando essas coisas todas e trazendo um outro significado, né? E perceber também que a jornada do caminho de Santiago, algumas pessoas falam, né, que é você parar a sua vida para viver essa experiência lá. Eu não sei se exatamente é parar a sua vida, porque a vida continua, ela está acontecendo para todos os seus queridos que ficaram nas suas casas, seus pais, seus irmãos, seus amigos, estão vivendo também. Mas é um tempo onde você tem para fazer principalmente suas reflexões, né? As pessoas também me perguntam, você encontrou as respostas?
E eu me pergunto assim, mas eu não sei se eu fui lá com algumas perguntas a serem feitas, né? Eu fui a princípio para celebrar e agradecer. Coisas muitas aconteceram lá e que me trouxeram outras reflexões de temas que pareciam já resolvidos ou temas que talvez eu já imaginasse que já tivessem transcendido todas as compreensões. Então, acho que o caminho de Santiago, né, é essa experiência, né? Fiz amigos, encontrar pessoas, conheci um pouco da história daquele lugar, um pouco da mística daquele lugar, experiências espirituais muitas que eu tive, enfim, foram muitas e muitas experiências. Sou muito grata e agradecida a Deus, às pessoas, aos encontros, a tudo mais, por essa experiência incrível que de verdade foi um divisor de águas na minha história. Talvez hoje eu esteja querendo ousar ainda mais na minha própria vida pessoal, tanto quanto na minha vida profissional, por conta dessa experiência, de saber que realmente tudo é possível, não há necessidade de muitas coisas para fazer as transformações na nossa própria vida, na nossa própria jornada, e esse é só um começo desse compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Clica aí no sininho. Assim você receberá as notificações toda vez que tiver um vídeo novo.